Organização Mundial para o Desenvolvimento Pessoal e Espiritual, Spiritual Movement Association, e este é o Spiritual People, um programa de entrevistas na área da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal. Hoje estou na companhia do professor Johnny DeCarli, mestre em Reiki. Olá, professor. Boa noite, Joana, boa noite a todos. Muito bem-vindo. É uma alegria e um privilégio poder participar do programa Spiritual People. Muito grato pelo convite. Obrigada, é um prazer estar aqui na sua companhia, professor. Gostava de lhe perguntar um pouco aqui sobre o seu percurso na área do Reiki. Como é que começou, professor? Bom, eu tenho formação em engenharia agronômica no ano de 1982, há 34 anos atrás, e o universo conspirou para que os meus primeiros 2 empregos fossem na floresta amazônica. Eu fui criado na cidade do Rio de Janeiro, uma região de praia, eu não teria como desenvolver a minha atividade. Fui para o Amazonas para ficar 2 anos e acabei ficando 9 anos. No Amazonas, algumas situações com técnicos que trabalhavam na minha equipe do Ministério da Agricultura que se acidentaram. Na época, a medicina estava muito arcaica, nós não tínhamos muito acesso a hospitais e postos de saúde. Muitas vezes os médicos vinham em embarcações, passavam uma vez por semana, não haviam estrada, somente rios, e tivemos que recorrer à medicina indígena, a medicina dos pajés, dos índios brasileiros. Isso me chamou muito a atenção, eu comecei a me envolver profundamente com as técnicas terapêuticas através das plantas, a fitoterapia, posteriormente através dos vegetais também, a minha ligação com o mundo vegetal. Eu acabei indo para a Inglaterra fazer cursos de terapia floral, os florais de Bach. Fiz também no Brasil um curso muito bom de terapia floral. E eu fui me envolvendo cada vez mais com as terapias naturais e holísticas. E o Reiki surgiu no ano de 1993, na cidade de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, que é a cidade do meu pai. E eu fui me envolvendo cada vez mais, o Reiki para mim virou uma paixão. E hoje, com muita alegria, eu estou aqui em Portugal, hoje no dia 26 de outubro de 2016, no dia 29 nós teremos o 7º Congresso Nacional de Reiki aqui em Portugal. Eu serei um dos palestrantes, com muita alegria, e estaremos lançando a minha 11ª obra sobre o Reiki através de uma editora local que é a Diná Livros. Então estamos muito felizes, o livro está... Diário do Reiki. Portanto, o professor, é uma agenda para 2017? Exatamente. É uma agenda como qualquer outra agenda. Pode ser usada por qualquer pessoa de qualquer área, inclusive pessoas não iniciadas no Reiki. Só que para essa agenda nós trouxemos alguns dos poemas que o mestre Mikao Sui selecionou, incluindo na primeira apostila de Reiki que ele entregava aos seus alunos, antes da morte dele, em 1926, que são poemas escritos pelo imperador Meiji, que foi o imperador de número 122. Toda a parte filosófica, espiritual, está baseada no conhecimento desse imperador. Então eu faço comentários sobre alguns dos poemas e coloco referências também sobre mudanças de lua, para um trabalho que é feito pelos mestres de Reiki semanalmente, que são os Reijus, visando a nossa evolução e a expansão de nossas consciências. Eu vou mostrar aqui um pouco. Portanto, é uma agenda com ilustrações, com imagens e com os poemas. Cá estão eles. É muito interessante, muito bonita, para quem quiser adquirir para as suas anotações de 2017 e também conhecer um pouco mais sobre o Reiki, não é? É verdade. Porque quem não souber nada sobre o Reiki já vai ficar com umas noções. Com certeza. São poemas, com a sua agenda de 2017. E são poemas muito profundos que nos levam a reflexões sobre situações específicas da nossa vida. A relação com o trabalho, com a pátria, com a família, com os filhos, com a saúde, enfim, com os amigos. Então, é uma agenda que, na verdade, ela nos convida a abri-la todos os dias. Ela nos convida a uma mudança, a uma expansão de consciência, uma reflexão semanal. Exato. Muito, muito bonito. Professor, tem muitos livros editados,
11. 11 livros E seguimos escrevendo. Todos na área do Reiki? Sim, todos sobre o Reiki, em diferentes prismas, né? Diferentes visões, a parte científica, a parte filosófica e a parte espiritual do Reiki. São diferentes enfoques, cada livro a gente procurando dar um enfoque. E alguns livros mais focados no Reiki ocidental e outros no Reiki, na versão original, no Reiki japonês oriental. Exato. Fez formação no Japão? Sim. Estive juntamente com minha esposa, tive a oportunidade de estar 3 vezes no Japão. A nossa primeira viagem foi no ano de 1998, há 18 anos atrás, e tudo se abriu, as coisas começaram a ficar mais claras. Tivemos contato com o meu primeiro professor de Reiki, que vive em Tóquio. Através dele tivemos acesso a outros professores, inclusive a Sensei Yamaguchi, que já veio a falecer, que foi discípula do Dr. Hayashi, que foi um dos principais mestres criados pelo Sensei Usui. E estive novamente no Japão no ano de 2002 e recentemente agora no ano de 2011. Estamos planejando uma 4ª viagem para o ano de 2018, já com um grupo de professores. Inclusive na nossa viagem mais recente, uma aluna nossa de mestrado, uma médica da cidade do Porto, nos acompanhou. Nós somos com um grupo de 10 professores de Reiki. Deve ser uma experiência extraordinária. Eu recomendo que todas as pessoas que têm essa paixão pelo Reiki, que estão no caminho do Reiki, principalmente os professores que estão lecionando, que pelo menos uma vez na vida visitem o Japão como reikianos. Visitem um memorial onde estão as cinzas da cremação do mestre Mikao Usui, onde está o memorial, a pedra onde está narrada toda a história da descoberta do Reiki. Que visite também o Monte Kurama, que está em Kyoto, que foi a montanha onde Mikao Usui meditou e onde ele recebeu a iluminação. E visite algumas escolas, né? O Museu do Imperador Meiji, que foi um homem tão importante. O Sensei Usui, o descobridor do método, ele se baseou em todo o conhecimento filosófico e espiritual desse imperador, incorporando esse conhecimento no método Reiki. Costuma-se dizer que ir ao Japão e não visitar o Monte Kurama é como ir a Roma e não vermos o Papa. Exatamente, porque foi onde tudo começou, né? Nós sabemos que essa meditação provavelmente tenha acontecido no mês de março de 1922. E 4 anos depois o nosso mestre veio a falecer. Então ele teve somente 4 anos para desenvolver o que ele recebeu nessa montanha. Nós sabemos que ele ficou 21 dias em jejum, em meditação, e na madrugada do 22º dia ele teve uma conexão espiritual, recebendo tudo isso de Deus. O próprio Albert Einstein, ele tem uma citação que nos leva ao que aconteceu, que Deus ele não escolhe pessoas capacitadas, Deus capacita um escolhido. Esse mestre, o descobridor do Reiki, ele foi um homem escolhido por Deus e através da prática do jejum e da meditação ele conseguiu acessar no conhecimento, nessa internet de Deus, que os orientais chamam de registros acásicos, toda essa informação que hoje nós transmitimos através dos livros. E que tem vindo a mudar o mundo. Ah, sim. Eu não tenho dúvida que o Reiki é um presente de Deus que chegou num momento extremamente conturbado do planeta, de muita corrupção, muita guerra, muita fome, muito orgulho, muito egoísmo. E o Reiki ele vem transformando as pessoas em seres humanos melhores, em seres humanos mais amorosos, mais humildes e mais tolerantes. Concordo. Totalmente, professor. Totalmente. Tem iniciado muitas pessoas, não é? Ao longo deste percurso. Sim. Nós iniciamos o ensino do Reiki há exatos 23 anos atrás e com a graça de Deus já caminhamos para 12.000 alunos, sendo que existem alunos que fazem diferentes cursos, diferentes módulos, os níveis 1, 2, 3A, 3B, mas já temos nos nossos cadastros em torno de 12.000 alunos, sendo que muitos foram iniciados aqui nesse país fantástico que é Portugal. Extraordinário. Essa é a minha 13ª viagem a Portugal
para difundir, para lançar os livros, para difundir, para lecionar, para conhecer novas pessoas, como estamos conhecendo vocês no dia de hoje. É verdade. Sou muito grata por isso. E deixo também a indicação para quem quiser aproveitar esta oportunidade de 2016, de fazer o curso de Reiki com o professor Johnny De Carli, que o professor vai estar disponível em novembro, não é? Sim, a semana que vem nós teremos um curso de mestrado intensivo, que acontecerá aqui na Avenida Duque de Lolé, número 45, no centro de Lisboa. É um curso nos moldes do curso que eu fiz no Japão. Quando viajamos ao Japão, nós não temos como ficar muitos meses, então os professores eles acabam criando formatos de cursos compactos para que a gente não precise ficar muito tempo. Exato. Então esses cursos nós oferecemos quando viajamos à Espanha, viajamos a Portugal e outros países, que são 4 dias intensivos. Quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem. Exato. Muito bem. Nível 3. Sim, o nível de professor, o nível 3B. Exato. Muito, muito interessante. Professor, sei que tem aqui um oráculo muito interessante, que já saiu no Brasil, não é? E que provavelmente irá também chegar a Portugal. E eu gostei tanto dele, que toma a liberdade de falarmos um pouco sobre este oráculo e pedia ao professor para contar um pouco a história destas mensagens fantásticas que apresenta neste baralho de luz. Bom, eu gosto muito de uma citação de um cientista muito célebre que foi Isaac Newton, que ele dizia que ele pôde enxergar mais longe porque ele estava de pé no ombro de gigantes. Então eu procuro sempre ficar de pé no ombro de gigantes. Um desses gigantes para mim é Jesus, outro Buda, Mikao Sui, Albert Einstein, Isaac Newton. São essas pessoas, esses seres iluminados que passaram pelo planeta no sentido de nos melhorar. E uma dessas pessoas foi o imperador Meiji, o imperador japonês. Esse imperador, ao longo da vida dele, ele escreveu aproximadamente 100.000 poemas com mensagens espirituais. Ele escrevia aproximadamente 80 poemas por dia. O descobridor do método Reiki, o mestre Usui, ele nesse grande universo de 100.000 poemas, ele fez a seleção de 125 poemas e incorporou oficialmente esses poemas na primeira apostila, no primeiro manual que ele entregava aos seus alunos, aos seus discípulos, que era denominado Usui Reiki Ryoho Rikei. Eu estive pela primeira vez, eu já falei isso, no Japão, recebi uma cópia desse manual e pela primeira vez tive acesso a essa informação que existiam poemas espirituais. Iniciamos a tradução e tentar entender o fundamento de cada um deles. E estimulado que fui pela minha filha, Juliana De Carli, que também vai participar do congresso no próximo sábado, e do presidente da Associação Portuguesa de Reiki Monte Kurama, eles me ajudaram, me incentivaram no sentido que eu desenvolvesse esse trabalho. E o trabalho ele consiste hoje em 125 cartas. As cartas estão aqui, de um lado delas tem a imagem do imperador, um quadro que eu mandei pintar, e do outro lado nós colocamos os poemas com uma gravura associada a cada um dos poemas. Então a orientação é que o reikiano ele faça uma prece rápida, ou mesmo desenhe um dos símbolos do Reiki, que é o símbolo da Aikomyo, de conexão com a fonte, e utilizando a mão esquerda, que é uma mão feminina, a mão ligada mais ao coração, onde a pessoa sentir uma sensibilidade que nós conhecemos como ribi, que ela retire uma carta, e através da retirada da carta, a pessoa consulte no livro a mensagem que veio do universo. Esse material ele vem numa caixa, são 2 espaços, 2 berços, onde as cartas são colocadas, o livro é encaixado dentro da caixa, a caixa é fechada, e esse livro ele deverá ser publicado aqui em Portugal no próximo ano, mas com outro título, como Reiki Mensagens do Universo. Amanhã, quinta-feira,
às 10h30 da manhã, eu tenho uma reunião na nossa editora, a Dina Livro, com a diretora Paula Amaro, onde eu irei apresentar o projeto. E sabemos que é um investimento muito alto, é um material envolve a confecção de uma caixa, cartas coloridas, plastificadas, mas seria uma coisa muito boa para a comunidade reikiana portuguesa se nós conseguíssemos trazer esse material para Portugal no próximo ano. E, entretanto, se alguém quiser adquirir a partir do Brasil, também é possível, professor? É possível, só que o que acontece são os custos com os correios, né? Exato. Um material desse para chegar em Portugal não fica barato. Então o ideal seria que nós lançássemos esse livro aqui, certo. Isso ficaria muito mais acessível. Pois, exato. Porque no Brasil ele não é um livro tão barato. Ele gira na faixa de 35 euros, mais ou menos, no dinheiro brasileiro, que são os reais. Agora você imagina se nós embutirmos ainda a taxa de correios. De qualquer forma, algumas pessoas poderiam comprar, exato. Outras provavelmente sair cá em Portugal. Outras provavelmente não poderiam adquirir em função dos custos. Então realmente nós acreditamos, temos Sim. fé que vamos encontrar uma editora que aceite publicar e a nossa opção, né, é a nossa editora, né? A nossa editora, onde já lançamos 9 livros, né? O primeiro foi o Reiki Universal, Exato. Que já está na 5ª edição em Portugal. O Manual do Terapeuta Profissional está na 3ª edição. Esse é o meu 2º livro que mais vende. São todos livros chancelados pela Associação Portuguesa de Reiki.